Olá, queridos alunos, esse é o canal da professora Camila, em Valentes da História. Então vamos iniciar a aula de hoje. A aula de hoje é período joanino, que vai de 1808 até 1822. Então a gente vai falar do contexto do período joanino, como é que vai se formar, né? Por que Portugal vem para cá? Então existe todo um processo que a gente vai discutir. Vamos falar da consolidação francesa, né? A França ela vai passar por um processo de Revolução Francesa e no fim você vai ter a consolidação da burguesia. E essa burguesia, ao se consolidar, tá? Vai sentir a necessidade o quê? De se tornar uma potência, ter um crescimento ali mediante a esses processos, tá? E dentro dessa formação ali que a gente vai estar vendo, a França ela vai passar por um período de expansionismo ali, que seria o período do Império, né? Onde Napoleão ele vai estar tentando suplantar, né, a potência vigente do período. Quem é a potência vigente do período? A Inglaterra, que já tinha passado pela primeira Revolução Industrial, estava acumulando capital e saiu na frente de todo mundo. Então Napoleão ele queria deter esse avanço da Inglaterra, ele queria sufocar a economia inglesa. E para sufocar essa economia, Napoleão ele teve uma brilhante ideia, né? O bloqueio continental. Então vamos falar o que foi o bloqueio continental? Em primeiro lugar, tá? O bloqueio continental vai ser decretado em 1806. Tá? E a ideia do bloqueio continental não é cercar a Inglaterra, não, porque ela é uma ilha. Não, a Inglaterra tem a melhor marinha. Se a França cercar a Inglaterra, ela vai tomar um sarrafo, né? Eu falo isso em aula, vai tomar um sarrafo porque é a melhor marinha, é uma ilha, né? A proposta do bloqueio continental é cercar os portos, né, dos outros países onde a mercadoria inglesa vai entrar. Então, dentro desse processo, a gente tem vários países onde a França ela vai entrar em contato para proibir essa comercialização com a Inglaterra. E no meio desse processo de proibição de comercialização com a Inglaterra, a gente tem a Espanha, a gente tem a Rússia e a gente tem Portugal, que é o tema da nossa aula de hoje. Portugal, ela vai dizer que não vai comercializar com a Inglaterra, é óbvio. Só que a Inglaterra é a principal parceira econômica de Portugal, então fica impossível, né, ela não comercializar com a Inglaterra. Mas é claro que Portugal ela não tem uma força militar muito forte igual a França. Então, o rei, né, o Dom João, ele vai enrolar dentro desse processo. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que não está comercializando com a Inglaterra e por debaixo dos panos, você já sabe, vai comercializar. Porque ele não é bobo nem nada e, né, ele não está de bobeira, não está de bobe, então ele vai comercializar. E aí a França, por bem, vai descobrir em 1807. E quando a França descobre, o circo pega fogo. Porque Portugal vai ser invadida pelos franceses, tá? Vai ser invadida e antes disso, né? Os franceses passam na Espanha, depois invadem também, depois o rei, depois chega a Portugal e Portugal vai ter o auxílio, né, da frota inglesa para fugir desse processo, principal parceiro de Portugal, e eles vão vir para o Brasil. Lembrando, gente, que existia um plano anterior de transferir, né, o centro metropolitano para o Brasil, porque Portugal ela não tinha os recursos e não era riqueza, não provinha de Portugal, provinha no Brasil. Então já havia esse plano de transferir, né, a metrópole para cá. Mas com a invasão, né, francesa foi algo que foi posto em prática de maneira rápida, tá? Então vamos falar um pouquinho desse processo, né? Dom João, ele vai vir com a família, né? Em 1807 você tem invasão, tá? E ele vai chegar, ele vai fugir e vai chegar aqui em 1808. Reza as más línguas, né? Que Dona Maria I, né? Que é considerada louca, né? Virou para ele assim no meio da fuga e falou assim: vamos andar normalmente, nós somos da realeza, vão achar que a gente está fugindo, né? E realmente eles estavam fugindo, piadinha interna de historiador. E aí você vai ter um processo diferente. Eles chegam aqui, só que o Brasil, ele era colônia. E se o Brasil era colônia, ele está sobre o quê? Sobre o pacto colonial. Como a gente já estudou anteriormente, sabe o que é pacto colonial. Não vou entrar em detalhes. Qual é a ideia de Dom João? Né? A primeira atitude dele em 1808 é a abertura dos portos. Por que a abertura dos portos é tão importante? Como é que o Brasil vai comercializar com Portugal, né, dentro do pacto colonial, se você tem um processo
onde a França invadiu. Vai comercializar com a França? É isso mesmo que a gente está falando? É óbvio que não, né, Lourdes? Então você vai ter uma mudança de panorama, né? E você vai ter a abertura dos portos em 1808, tá? Questão importante da ESA. Não esquece a abertura dos portos em 1808, fim do quê? Do Pacto Colonial. Então você já sabe, já caiu. Então, após isso também, você vai ter vários processos. O Rio, né, vai se tornar sede do Império, tá? Você vai ter uma mudança ali de estruturas, você vai ter um aparato burocrático ali dentro do Rio, tá? Outro ponto importante, liberação das manufaturas. Portugal que tinha manufatura, agora o Brasil vai ter que se reinventar e liberar essas manufaturas. Você vai ter diversos processos ali que estão atrelados à chegada da família real, né? Tratado de navegações e comércio, né, ligada à Inglaterra, né? Você vai ter a consolidação do poder, né, da Inglaterra sobre o Brasil nesse período, tá? A dominância. Então vamos falar das medidas externas agora, isso também cai no militar pra caramba, já caiu na ESA. Toma cuidado. Primeira medida externa de Dom João. É óbvio que Dom João ficou magoado, né? Porque a França invadiu Portugal. Ele não vai deixar barato. Então ele vai mandar uma ordem para que sejam invadidas as Guianas Francesas daqui, né? A galera vai invadir as Guianas Francesas em 1807 e 1809. Então você vai ter a tomada por parte, né, do Brasil aqui de Portugal das Guianas Francesas. Essa é a primeira medida externa. Vamos à segunda, em 1821, ele vai anexar o quê? A Cisplatina. Por quê? Ele vai alegar que dos direitos, né, que existiam direitos hereditários da esposa dele, Carlota Joaquina, né? Carlota Joaquina era princesa da Espanha e era casada com ele, então ele vai se achar no direito, né, de fazer o quê? De anexar a Cisplatina. Então vamos para outros processos. Vamos falar da questão das artes, né? Você vai ter um investimento aqui, né, em arte, você vai ter a criação aqui de uma missão artística, tá? Francesa, no caso, tá? Então vamos falar um pouquinho, quem vai estar de frente é Debré, quem vai estar patrocinando isso é Dom João. Visando o quê? Visando, né, trazer estruturas, coisas mais palatáveis aqui, artísticas, né? Você vai ter a criação da Escola de Belas Artes atrelada a isso, tá? Então a gente está falando todo um processo de mudança, né? Uma transformação num Brasil e num Rio de Janeiro, que era colônia, em uma área metropolitana e de corte, né? Então você vai ter toda essa mudança. Então vamos falar, né, desse investimento. Ele vai patrocinar essa missão artística. Debré vai fazer o quê? Ele vai retratar as paisagens, tudo aqui, né, relacionado à questão cotidiana que a gente está discutindo aqui. Por isso que você tem essas imagens de escravos, de pessoas na cidade, pessoas no campo. São obras de Debré e financiadas por Dom João, que visa, né, trazer esses ares de corte para cá, para o Rio de Janeiro. Então vamos falar um pouquinho das instituições criadas, isso cai na ESA e a gente tem que tomar cuidado. Instituições criadas, né? Banco do Brasil, a imprensa régia, que é super importante. Professora, por que a imprensa régia é super importante? Vamos lembrar, por que aqui não tinha imprensa? Porque o rei de Portugal estava lá e não tinha controle do que saía na imprensa. Agora, com ele aqui, você pode ter imprensa sim, tá? Criação do Jardim Botânico, criação da Biblioteca Nacional, né? E a gente vai ter uma coisa muito curiosa, né? E eu acho muito legal. É o primeiro momento que o rei dá permissão para existência de quê? De instituições de nível superior. O Brasil nunca teve uma instituição de nível superior. A primeira vai ser ali na área do Nordeste, de medicina, tá? E por que dá autorização? Coimbra, lá Portugal não tá tomado, como é que o pessoal vai se formar em Coimbra? Então agora pode ter nível superior, a família real tá aqui e não tem como fazer lá. Então você vê que as mudanças foram para adaptar o que? Essa corte ao Rio de Janeiro e as estruturas ali que eram impostas. Fechando isso, a gente vai falar agora da questão do Congresso de Viena, que vai ter um impacto muito grande no Brasil, tá? O que foi o Congresso de Viena? Quando Napoleão perde a guerra, você vai ver um congresso organizado pelos vencedores para reorganizar o mapa político da Europa e reestabelecer de volta o absolutismo. Só que aqui a gente esbarra com um problema. Professora, qual é o problema? O problema é o seguinte: o rei de Portugal fugiu, ele quer participar do Congresso de Viena, ou seja, o rei foi deposto e fugiu. Como é que ele vai, né? Como é que vai restaurar o trono de um rei que está num outro continente, basicamente? Então o rei Dom João vai solicitar sua participação no Congresso de Viena. Para restaurar, o que o Congresso de Viena vai fazer? Um acordo com ele. Qual é o acordo? Você devolve as Guianas Francesas,
porque a França já está sob o nosso jugo, já se rendeu a nós, se devolve as Guianas Francesas, e aí a gente vai estar te inserindo dentro do Congresso de Viena. Então, te inserindo não Portugal em si, mas o Brasil. Então, em 1815, o Brasil vai ser levado a Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? Então, vamos falar um pouquinho da Revolução Pernambucana de 1807, tá? Ocorreu em Pernambuco, é óbvio, né? O caráter emancipacionista com viés republicano, eles querem se separar, querem fundar uma república, tá? E aí, quais são as causas? Cargos públicos preenchidos por portugueses, ou seja, a corte veio para cá, preferência de quem? Amigo dos amigos, você já conhece essa história. Você também vai ter a questão como causa, né, desse movimento, os altos impostos, tá? Por que os altos impostos vão rolar nesse tempo? Poxa, se a metrópole, né, é aqui agora e a corte se formou e eles fizeram vários processos para melhorar essa corte, né, de obra, de estruturas, eles vão precisar de dinheiro. E aonde eles vão tirar o dinheiro? Eles vão tirar dos impostos, tá? Então você vai ter o castigo dos impostos, pensa a galera pagando muito imposto, né? E os portugueses que chegaram ontem ainda sentando na janela e pegando os cargos públicos, além também das influências iluministas. E aí a gente vai fechar esse momento, né, do período joanino com a Revolução do Porto, tá? O que fecha esse período é a Revolução do Porto em 1820. A Revolução do Porto, ela vem trazer novas mudanças, novo panorama, essa Revolução do Porto, tá? E como é que vai ser? O que eles estão questionando? Lembra de Portugal? Ficou lá abandonada sobre as mãos, né, do Napoleão, do irmão do Napoleão, José Bonaparte? Então, os portugueses vão começar a questionar aquilo ali, né? Após esse processo, vai ser uma revolução liberal que tem por pedidos o quê? O que eles estão reivindicando? Primeiro, volta de Dom João, tá? Porque eles foram abandonados. Recolonização do Brasil. E você também vai ter a reivindicação de uma monarquia constitucional. Eles não querem mais o absolutismo. Eles querem uma participação ampla na política ali. Eles querem uma monarquia constitucional. Então, nesse processo, o que vai acontecer? Dom João vai acabar voltando, tá? Vai chegar em 1821 lá. E o Dom Pedro I vai ficar como príncipe regente. E aquela parte lá que pedia a recolonização do Brasil vai ser peça-chave, né? Uma das causas fundamentais para a independência do Brasil, da aula de independência do Brasil. Queridos alunos, eu queria fechar essa aula desejando uma feliz Páscoa para vocês e dizer o seguinte: os valentes da história acompanham vocês até em feriados, tá? Estudem, não percam o foco, tá? Até aqueles que não são meus alunos nesse processo de coronavírus, eu desejo também uma ótima Páscoa, tá? Qualquer dúvida pode colocar aí embaixo, pode fazer sugestão de temáticas. A gente está abordando muito mais Brasil por conta da questão da ESA que está próxima aí. E tem uma galera que tem me pedido muito relacionado à história do Brasil. A gente vai fazer outras coisas, eu pretendo dar aula também de geral e também trazer algumas coisas relacionadas à Preveste, tá? Um forte abraço, feliz Páscoa e venham juntos com a gente nos Valentes da História.